Bom dia mais uma vez a todos os presentes. Primeiro, agradecer muito a presença e participação de todos. É um momento muito interessante para nós, é um momento de discussão e de informações, né? Eu queria fazer um pequeno lembrete aqui, que há 12 dias atrás, mais ou menos, no dia 12, o Banco Central colocou no ar, né, e no sistema oficial do governo, uma proposta de reajuste para os servidores do Banco Central, né? Estranhamente, essa proposta foi colocada sem a participação das entidades, elas foram só informadas que ia ser mandado, isso passou para ser parte oficial, né, da proposta do governo, e, de repentemente, ela sumiu. Sumiu, foi retirada para ajustes e tudo mais. Do dia 12 até hoje, dia 24, já temos 12 dias e nenhuma manifestação oficial da diretoria. Tudo indica que eles estão repensando, né, o que fazer. Estranhamente, um corpo técnico qualificado e com a tradição, né, de experiência que tem no Congresso, em todos os lados, a gente fica meio perplexo com o que aconteceu, né? Seria isso simplesmente um balão de ensaio? Seria uma proposta encaminhada sem ter sido negociada no Congresso, né? Teria sido somente uma forma de dividir a categoria, né? O que seria que teria acontecido? Nós não sabemos, estamos atrás dessa informação, dessa justificativa, né? Que tiro é esse, de onde veio isso, o que aconteceu, todos perplexos e aguardando, né? Para que a gente possa conduzir melhor o movimento, né, de greve que está instalado dentro do Banco Central, né? Então, eu coloco algumas questões, como, por exemplo, né, estampar um reajuste de 22%, né, no momento complicado orçamentário. Isso seria uma brincadeira, seria uma proposta firme, ou o que seria, né? Vejo também uma dificuldade muito grande, né, da condução que foi feita sem a participação das entidades, como eu já falei, e com uma grande surpresa do que poderia ser essa proposta, né, sem que a gente pudesse dar, pelo menos, algum pitaco de melhoria, além do que foi esquecido, que tinha sido mais ou menos negociado. Negociado não porque não teve mesa de negociação, né? Mas havia uma expectativa, né, de se resolver o problema dos técnicos, pelo menos, o problema dos aposentados, né, com aquele decreto 10.620, que até então o banco não se movimentou, né? Então, é nesse sentido que a gente gostaria de conversar. Eu convidei para a gente estar conversando, batendo um papo, tirando dúvidas aqui com o nosso consultor, o Antônio Augusto de Queiroz, mais conhecido como Toninho do DIAP, né? É o Departamento Intersindical de Assessoramento Parlamentar, que é também consultor de diversas entidades, diversas empresas, diversas entidades sindicais, e ele tem a experiência, a expertise do que vem ocorrendo e do acompanhamento no Congresso. Eu queria, antes de passar para ele a palavra, fazer alguns lembretes, né? Esse evento está sendo gravado, a gente gostaria de ter isso como memória, né, para que a gente pudesse refletir depois e retransmitir para quem não estivesse presente. Eu pediria que os microfones ficassem fechados. Nós vamos ter uma apresentação dele de 20 minutos
e logo após nós vamos fazer as perguntas, questionamentos e tentar saber o que ele pode nos ajudar para entender esse evento macabro, né? Então, as inscrições seriam feitas pelo chat e com 3 minutos, mais ou menos, né? Gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação de todos e, nesse momento, eu chamo e cumprimento o nosso palestrante Antônio Augusto de Queiroz. Bom dia a todos, todas. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Sinal Rio de Janeiro por, mais uma vez, me convidar para participar de uma live, dizer da satisfação de estar com vocês nessa oportunidade. Antes de falar especificamente dos principais pontos dessa medida provisória, dessa minuta de medida provisória, eu queria trazer aqui uma rápida reflexão a respeito da justeza e da oportunidade do movimento de vocês. Há na Constituição um princípio da irredutibilidade salarial, e esse princípio não vem sendo cumprido. Há na Constituição a garantia de revisão geral anual, e tem uma lei estabelecendo a mês de janeiro como data base dos servidores. E desde 2007, o último reajuste considerou a inflação anterior a 2006, já nós temos acumulado uma perda de 33,65%, o que é muito significativo do ponto de vista dos salários, considerando que a remuneração do servidor e o provento dos aposentados e pensionistas tem natureza alimentar, e, portanto, não pode nem deve sofrer qualquer tipo de descontinuidade no que diz respeito à preservação do seu poder aquisitivo, do seu poder de compra, né? E isso impacta diretamente na qualidade de vida. E, ao longo desse período, além de não ter havido nenhum reajuste de reposição da inflação, foi aprovado no Congresso uma série de emendas à Constituição que prejudicaram diretamente os servidores públicos, aposentados e pensionistas. Apenas a título de exemplo, eu citaria a situação, por exemplo, da reforma da Previdência, né, que aumentou o valor da contribuição previdenciária dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, e ainda previu que, uma vez criado aquele órgão gestor único do regime próprio, ou dos regimes previdenciários, se faça um levantamento para verificar se há ou não equilíbrio financeiro e atuarial no regime próprio, para então, se constatar que não há, e realmente não há, se reduzir o limite de isenção da contribuição de aposentados e pensionistas de um teto do INSS, algo como 7 mil, para um salário mínimo, 1.000 e pouco, de modo que o servidor passaria a contribuir sobre esses 5 mil de diferença, né? Mais de 5 mil de diferença. E, além disso, prevê a possibilidade de uma contribuição extraordinária a ser cobrada de ativos, aposentados e pensionistas, caso essa redução do limite de isenção não seja suficiente para cobrir o déficit, e não será. Então, é uma ameaça que pesa sobre os servidores, aposentados e pensionistas também. A segunda emenda à Constituição com impacto sobre os servidores é a chamada PEC emergencial, que é a emenda 109. Ela estabeleceu que, sempre que houver uma relação entre a despesa obrigatória primária e a despesa obrigatória total da ordem de 95%, se suspende qualquer expansão de gasto de natureza permanente, inclusive reajuste pessoal. E também prevê que o governo deve, em 8 anos, né, eliminar aquela dedução com despesa com saúde e educação do imposto de renda, bem como aquele benefício aos idosos e deficientes. E, para concluir esse saco de maldades, veio a PEC dos precatórios, a 113 e 114, parcelando um direito que os servidores conquistaram na Justiça, né, retardando, postergando esse pagamento.
Então, com esse conjunto de medidas negativas, poderiam, pelo menos, ter pensado em algumas positivas, como, por exemplo, aprovar a PEC 210, que trata de quinquênios, é uma PEC que foi aprovada na Câmara na legislatura passada, e que prevê o quinquênio para todas as carreiras de Estado, inclusive o pessoal do Banco Central, que está aqui dizendo que quem exerce atividade exclusiva de Estado na área de política monetária e cambial e supervisão do sistema financeiro nacional terá direito a isso. E estão querendo, no Senado, aprovar uma exclusiva, a PEC 63, apenas para os magistrados e membros do Ministério Público. E outra PEC que está pendente também de apreciação na Câmara é a PEC 555, de 2006, que trata do fim da contribuição dos inativos. Mas não houve essa preocupação. A preocupação é só fazer um ajuste fiscal em cima dos salários e dos proventos dos servidores, né? E, portanto, atacando aí o princípio da irredutibilidade salarial. Feitas essas considerações de que a greve de vocês faz todo sentido em razão dessa investida sobre os salários e os proventos, né? Queria comentar aqui essa proposta apresentada pelo banco e que foi, como disse o Belcito, retirada do SIDOF, que é o Sistema de Tramitação de Documentação Oficial, minutos depois de ter sido colocado lá. Bom, houve um mal-estar muito grande no governo como um todo, quando foi incluído no sistema essa informação dessa MP, e rapidamente foi retirado. Então, diante disso, o que tem de expectativa? Bom, tudo indica que haverá uma revisão geral de 5%, porque os outros poderes, o judiciário e o legislativo, já foram consultados a respeito disso e deram ok. Então, parece-me que isso é uma coisa relativamente tranquila. O fato de ter sido encaminhado um PLN agora, abrindo um crédito extraordinário, sem incluir esses 5%, não significa que não virá. É que esse crédito extraordinário era para atender uma emergência do Auxílio Safra, mas o dos servidores tende a ir posteriormente. A dúvida que existe é se haverá ou não, além dos 5%, reestruturação de algumas carreiras. E, se houver, nós temos aqui, basicamente, dois cenários. Um é que incluiria, na minha avaliação, a área de segurança, particularmente o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, cujos vencimentos são menores do que os da Polícia Federal, né? Incluiria o pessoal da Receita, porque tem um bônus de eficiência, que eles recebem um valor fixo que devia ser variável e que tem um decreto lá na Casa Civil para tornar variável. Isso viria, na minha avaliação, junto nesse pacote, e poderia vir também para o Banco Central alguma sinalização na perspectiva de adoção ou da criação daquele programa de produtividade e retribuição ao servidor do Banco Central em função desse novo mecanismo, né, como proposto originalmente nessa medida provisória. Então, ou viria algo dessa natureza, ou se incorporaria à tabela o mesmo valor que fosse dado ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Então, tem esses cenários presentes. Os outros temas não remuneratórios, mudança do nome do cargo de analista para auditor, o nível superior de técnicos, a migração da FUNPRESP para centros, que também esse é um problema que vai ser polêmico no encaminhamento disso, não vai ser uma tarefa fácil, porque mesmo outras instituições que tinham a possibilidade de ter uma previdência, uma fundação própria de previdência, abdicaram disso, como o Poder Legislativo abdicou para ficar junto com o FUNPRESP, né? E acho que, essencialmente, deve arrancar um compromisso da direção do banco para manter essa reestruturação remuneratória de tal modo que se reponha o poder de compra no futuro próximo. Não acredito que haja uma reposição nos termos da MP. O fato de ter sido retirado do SIDOF rapidamente é uma sinalização nessa direção. Então, acho que o que vai ser possível, provável, nesse primeiro momento, é a mudança do nível, do nome do analista para auditor, mudança do técnico de nível médio para nível superior,
esse programa de produtividade ou algum tipo de recomposição em percentual igual ao que será dado à Polícia Rodoviária Federal, né? E uma reestruturação mais abrangente teria que ser amarrada. Como o banco, seus integrantes têm mandato, o presidente do banco teria condições, mantido o compromisso, de, num novo governo, seja a continuidade do atual ou um novo, na próxima mandato, teria condições de efetivamente buscar uma implementação. Mas, nesse momento, acho que seria pouco provável que isso acontecesse. As outras categorias possíveis de ter algum tipo de reestruturação, eu só incluiria mais uma, que é a dos auditores fiscais federais agropecuários, porque ele, diferentemente das demais carreiras exclusivas de Estado, eles fizeram um acordo por 2 anos, não por 4. Portanto, eles tiveram ali uma defasagem de pelo menos 10%, né? E que é uma carreira que tem tido um papel importante para o governo em termos de arrecadação, né? E, portanto, seria justo que o governo reservasse parcela de recursos para também atender a essa carreira. Existe já precedente da cumulatividade do subsídio com algum tipo de bônus de gratificação ou de ganho que não tenha natureza salarial, até porque não incide nem contribuição sobre ele, que seria essa ideia do programa de produtividade. Por exemplo, as carreiras jurídicas têm o honorário sucumbencial, né, de modo que seria possível viabilizar isso. Então, dizendo rapidamente sobre as carreiras que têm alguma possibilidade, seria a Polícia Rodoviária Federal como prioridade primeira, a Receita em segundo lugar, o Banco Central em terceiro e, eventualmente, os auditores fiscais federais agropecuários. As outras carreiras eu não vejo perspectiva de ganho a curto prazo. Vai ficar mesmo, na minha avaliação, na revisão geral que for dada para o conjunto dos servidores. Mas, de qualquer maneira, no caso de vocês, há perspectiva de atendimento da pauta não remuneratória e, na pauta remuneratória, ou um valor correspondente ao que for dado à Polícia Rodoviária Federal ou a criação desse programa. Mas a reestruturação abrangente, sinceramente, não vejo margem fiscal e ambiente ou disposição do governo para atender. De qualquer maneira, terá sido um avanço as pautas administrativas, as pautas não remuneratórias, e ter alguma coisa remuneratória nesse momento, além da revisão geral, e o compromisso de, tão logo vire o mandato, dialogar a respeito de uma recomposição mais abrangente. Há muitas travas, é preciso ter claro isso, em relação a uma reestruturação mais abrangente, porque a Lei Complementar 173 proíbe que possa haver parcelamento de reajuste em final de mandato. Não só pode no início do mandato, não pode criar uma parcela para o mandato seguinte, né? E isso é um dificultador para atender e implementar aquela tabela que, na prática, garantia os 27% que o sindicato estava pedindo, quer dizer, 5% na revisão geral e 22% nas tabelas. Igualmente, acho que é difícil que, mesmo nesse ajuste de tabela, já se faça de imediato a relação remuneratória entre técnico e analista. Acho que vai ser difícil que o governo já ponha os técnicos agora em 60% dos analistas na tabela permanente. Nesse bônus de produtividade, sim, pode, porque não há essa obrigatoriedade de manter uma simetria com as tabelas. Mas, na tabela em si, acho que é difícil que isso ocorra. De qualquer maneira, tem aí a perspectiva de algum tipo de ganho diferenciado em relação ao conjunto dos servidores, isso como decorrência desse movimento de greve, de um lado, e a autonomia do banco, de outro, que trouxe a ele responsabilidades que precisa entregar essas novas atribuições, e, para isso, precisa de servidores bem remunerados e satisfeitos na sua atividade. Então, seria isso que eu queria trazer como primeira reflexão, me colocando à disposição aí para eventuais perguntas. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Eu gostaria que as pessoas se inscrevessem no chat, né? Nós temos as duas servidoras nossas aqui, a Rita e a Marcele,
que vão identificar e nós vamos colocar pela ordem. Antes, porém, enquanto nós nos ajustamos, eu queria fazer a primeira pergunta ao Toninho, que é uma pergunta recorrente que muita gente tem feito a nós, né? Qual é o prazo efetivo, o prazo final, o prazo derradeiro que nós teríamos para ter a MP dos 5% ou projeto de lei e também alguma coisa que viesse especificamente para nós, servidores do Banco Central? Olha, Belcito, em relação à revisão geral, e qualquer parcela que tenha impacto na despesa de natureza permanente, tem que estar aprovado conclusivamente, não apenas baixado pelo Executivo, mas aprovado e sancionado pelo presidente, aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República, até 4 de julho, que seria o prazo limite, que são os 180 dias que antecedem ao término do mandato. Então, há uma regra proibitiva de que possa haver qualquer aumento de despesa de natureza permanente após essa data. Antes dela, pode haver, e o caso da revisão geral, pode sim. Quanto às mudanças não financeiras, ou seja, a mudança de cargo, isso pode acontecer posteriormente a essa data. Por exemplo, a mudança de analista para auditor, técnico para nível superior. Tal. O que não pode, posterior a essa data, é aumento de despesa de natureza permanente. E o PLN, que é o Projeto de Lei do Congresso Nacional, com remanejamento de recursos para atender a essa reestruturação remuneratória, também terá que estar aprovado e sancionado até 4 de setembro de 2022. Como disse, são 180 dias antes do término do mandato. Ok, vamos abrir então, se já tiver alguém inscrito. Marcele, por favor. Rita, já temos alguém? Oi? Não, até o momento não temos. O Álvaro levantou a mão agora, nesse momento. Então, vamos lá. Álvaro, por favor. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer a Toninho pelos primeiros esclarecimentos, agradecer ao Sinal Rio de Janeiro, né, por proporcionar esse encontro, é bem importante. Toninho, o Belcito lhe fez uma pergunta, você respondeu com propriedade, mas a gente tem tido um debate interno no banco, que aí seria interessante se você pudesse esclarecer, que olha, se o camarada mandar uma medida provisória no dia, sei lá, 3 de julho, né, e ela tramitar sem nenhuma emenda e for aprovada, então, portanto, vai ser promulgada pelo Congresso, não volta para a sanção presidencial, se isso teria validade, o prazo médio que a gente acha que isso poderia ocorrer, de modo que a gente conseguisse ter o seguinte, olha, no limite, a data para que o presidente encaminhe dentro de tal hipótese é essa, ou se tiver outra tal hipótese é outra, porque isso tem balizado boa parte da nossa discussão do tempo da greve, né? Até quando a greve poderia ir para surtir efeito imediato, que eu digo, ainda para esse ano, né? A partir de quando ela seria inócua do ponto de vista de qualquer medida adotada pelo governo a partir daquela data não ter efeito, né? Ou ser nula de pleno direito. Então, se você pudesse detalhar um pouco mais essa questão para a gente, seria interessante. Olha, acho que, no mínimo, um mês antes desse término fatal, o governo deve encaminhar o projeto. Se encaminhar, seja projeto de lei ou medida provisória, o Congresso dará cabo a isso de tal modo que se sancione dentro do prazo. Posteriormente a essa data, aí já fica difícil, mesmo se tratando de uma medida provisória que seja aprovada sem nenhuma alteração e caiba a promulgação para o Congresso. Então, eu acho que o prazo limite seria um mês antes, ou seja, 4/6. O que vocês não arrancarem até 4/6, dificilmente arrancarão posteriormente a essa data, porque já dificilmente o Congresso teria condições de analisar isso e aprovar dentro do prazo. E alterações via Congresso não vai ser uma tarefa fácil, porque, como se trata de questão remuneratória, teria aí o problema do vício de iniciativa. De modo que eu acho que o prazo limite para o movimento, para surtir efeito em relação a isso,
seria o limite 4/6, mês antes da data fatal a partir da qual não pode mais haver aumento de despesa. Ok. Obrigado pela resposta. As pessoas estão com vergonha de fazer alguma manifestação? Eu gostaria que fizesse aí pelo chat, tá? Se não fizer, eu vou perguntar, porque estão me perguntando aqui. Vamos lá. Tem 2 inscrições, o Epitácio... O Enio... O Enio não está com a mão levantada, não, está só o Epitácio e o José Roberto Ribeiro. Pois não, eu pensei que o Enio tivesse inscrito. Tem 3 inscrições, eu vou passar para você, tá? Tá bom. Marcelo, Epitácio. Bom, bom dia, colegas, e um bom dia especial aí para o Toninho, né? Mais uma vez a gente discutindo aqui as questões aí do Banco Central. Parabenizar também ao Sinal do Rio de Janeiro, né, pela iniciativa de convidar o Toninho e abrir para os servidores, né, do banco, para a gente discutir um pouco aí como é que a gente pode encaminhar nessa reta final da campanha. Mas, assim, Toninho, uma das coisas que eu ainda a gente não conseguiu ainda vislumbrar uma resposta é o que de fato ocorreu naquele dia 12, né? Porque foi uma coisa inusitada, né? Porque o banco disse que chamaria as entidades quando tivesse uma novidade, né? Assim, não chamou o banco, fez um anúncio oficial na intranet do banco, colocou lá a íntegra da minuta de uma medida provisória, ou seja, não eram pontos que estavam sendo discutidos, não, já era um texto de uma medida provisória, e não me parece que isso tenha sido feito sem, ao menos, algum acordo com alguém do governo, né? Não passa pela cabeça de ninguém que o banco fez isso unilateralmente, né? Alguma coisa havia sido combinada dentro do governo. Mas, assim, e como você mesmo colocou, diante de um mal-estar, e aí a gente não consegue identificar mal-estar de quem ou por quê, ela foi retirada. Inclusive, a notícia que foi publicada na internet, ela foi deletada, quer dizer, apagou-se a notícia, nada aconteceu, né? Então, assim, foi uma surpresa muito grande. De lá para cá, nada, silêncio total da alta administração do banco. Então, uma das coisas que eu queria ouvir, diante da sua experiência aí de décadas, né, com diversos governos, de todos os perfis ideológicos, assim, o que pode ter acontecido? Assim, é a sua opinião mesmo. Assim, qual é a avaliação que você faz em relação a isso, e se você pode nos ajudar e dar uma luz. A outra questão, se você também puder falar um pouco, seria interessante, é que uma das questões que está sendo colocada em discussão agora é esse programa de retribuição, né? Comumente chamado de bônus, algo parecido com o da Receita Federal, porque tem um escalonamento, etc., em função de alguns índices de produtividade da instituição, né? E não individual, é o que está se colocando. E a gente, assim, é uma questão nova, uma coisa nova. A gente, anos atrás, lutou muito para sair dessas parcelas variáveis e batalhou pelo subsídio, e agora está tendo um movimento que parece que é no sentido contrário. E eu queria ouvir um pouquinho da sua avaliação em relação à reforma administrativa, que está suspensa, mas a todo momento é colocada. Ontem mesmo, alguns jornais já estavam falando da necessidade de retomar as reformas, e já fala explicitamente da reforma administrativa. Então, a reforma administrativa versus você criar uma estrutura remuneratória que tem uma parcela variável
que é esse bônus de retribuição. Desculpe eu ter me alongado, mas são esses 2 pontos que eu gostaria de pedir para você fazer algumas considerações. Obrigado. Bom, Tacho, em relação à inclusão no SIDOF e depois a retirada, eu acho que foi um amadorismo, uma inexperiência, mesmo uma barbeiragem do pessoal do banco. Não se faz uma coisa dessas sem antes combinar com 3 setores do governo. Houve uma experiência semelhante por parte do antigo AGU, o Augusto, que antecedeu ao Toff lá na AGU, que ele fez algo semelhante. Ele botou no sistema sem dialogar com essas forças e a MP não saiu e houve até um mal-estar em que o ministro teve que sair porque não obedeceu aos ritos internos. Então, teria que negociar, em primeiro lugar, conversar na economia, em segundo lugar, conversar na Casa Civil, na SAG, que é a subchefia de análises governamentais, que faz a compatibilização dos atos governamentais com as diretrizes governamentais, e com a SAGE, que é a subchefia de assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é quem faz os atos finais e que leva para o despacho. E é ela que administra o SIDOF, o Sistema de Informações. Então, colocar no sistema não é o problema. O problema foi divulgar para o conjunto dos servidores um tema que não estava maduro no interior do governo. Isso que criou um mal-estar muito grande, né? Porque deveria, antes de divulgar, né, para o público externo, ter um diálogo interno a respeito daquela minuta, um diálogo mais cuidadoso. Isso porque criou mal-estar no governo? Porque todas as outras carreiras se sentiram, os outros ministros se sentiram desconfortáveis, o fato de que uma das instituições do governo ter se antecipado e proposto lá, enquanto as outras sequer tinham conhecimento dessa possibilidade de uma alternativa extra, do ponto de vista remuneratório, etc. Então, isso é que foi o mal-estar. Esse programa de retribuição, que você mencionou aí, de fato, ele estabelece 2 regras que é diferente dos demais. Uma é que é puramente institucional, e segundo, que é o que esse programa arrecadar vai 100% para essa finalidade. Não é diferente dos outros programas que não destinam 100% para pessoal, ou para retribuição dessa natureza, né? Pela essa minuta de medida provisória. A conveniência disso é uma situação complicada. Por exemplo, o pessoal da Receita tinha 2 contingências. Ou não tinha nada, ou tinha um bônus. E aí optaram, mesmo tendo que abrir mão do subsídio e não atender não passar 100% para aposentados e pensionistas, mas era o que era possível naquelas circunstâncias. Se não abre mão, não teriam aquilo e no futuro não teria como ter aquilo de volta, quer dizer, teria que ser apenas a inflação do período, e se fosse possível isso. Então, há circunstâncias em que as carreiras são obrigadas a decidir pegar ou largar. Eu me lembro de um episódio, eu acho que eu já contei isso aqui em outra oportunidade, foi dos procuradores da Fazenda Nacional na época do Malan. Né? O Malan abaixou uma MP dando R$ 1.700 para eles e para outras carreiras também, era um valor de R$ 1.700 que acrescentava na tabela. E eles se sentiram ofendidos, aviltados, porque achavam que era uma carreira diferenciada, tal, e foram lá os procuradores, só eles, nenhum outro advogado público foi, nenhum outro que se beneficiou foi, pedir a retirada da MP, fizeram um plebiscito tal, e tirar o nome dele lá. E o Malan ainda foi irônico com ele, dizendo que só mesmo o procurador da Fazenda Nacional podia ter uma atitude altruísta daquela natureza, socorrendo o governo no momento de dificuldade e aceitando devolver aquele reajuste. No dia seguinte, baixou uma nova MP, retirando os caras. Eles ficaram 18 meses fora. Quando voltaram, adivinha qual foi o reajuste? Os mesmos 1.700, ou seja, cada um deu um carro zerinho, novinho para o governo nesse período. Aí não quis. Então, nesse negócio de reajuste, o que vier, sendo e o que for possível na circunstância, é botar para dentro do contra-cheque e depois, lá na frente, quando tiver uma nova janela, buscar isso. Em relação à reforma administrativa, eu só acredito em votação de reforma administrativa na atual legislatura, na hipótese do Bolsonaro ser reeleito. Se ele for reeleito, depois da reeleição, vota. Senão, não se vota esse tema esse ano, em hipótese alguma. E em relação à compatibilidade
ou uma política de remuneração variável, a decisão do Gilmar Mendes, que foi aprovada pelo Supremo, no Madin lá, contra o bônus da Receita, deixou claro que é uma política possível, viável, que deve ser estimulada, etc., dentro da ideia de nova governança e eficiência do serviço público. Então, o Gilmar deu muita pilha e muito apoio ao governo nessa direção, com esse voto. De modo que isso vai ser uma tendência natural de vir a remuneração com esse tipo de formato de bônus de produtividade, etc. Então, deve vir nessa linha a partir de agora. Ok, obrigado. Rita, por favor, anuncia o próximo e o seguinte para ir se preparando também, por favor. Até o momento, nós estamos com 3 inscritos. José Ayrton, logo após o Enio, e depois o Márcio Machado. Mas o Zé Roberto está sendo chamado, né? Não, ele falou, José Roberto, não falou? Não, ainda não. Estou aguardando. Não, então é o Zé Roberto o primeiro, Marcelo, antes do José Ayrton. É isso aí. Obrigado. Por favor, Zé Bom Roberto. dia. Bom dia. Agradecer aí ao Toninho por vir aqui para prestar esses esclarecimentos. Toninho, eu acho que seria importante, principalmente porque desde lá da primeira vez que foi discutida essa ideia de retribuição por produtividade, bônus, a simples ideia, não tinha nada concreto, com essa proposta de medida provisória, veio pela primeira vez um desenho concreto, né, para as pessoas poderem entender. Eu acho que essa discussão desvirtuou muito no sindicato o significado que seria esse bônus. Né? Eu creio que, como a gente tem várias categorias dentro da categoria do Banco Central, se criou muito uma divisão interna, né, do pessoal levando o bônus para o lado como se fosse um golpe na paridade ou um golpe dos ativos em cima dos aposentados, o que, na minha opinião, desvirtua o verdadeiro objetivo do bônus. O grande objetivo do bônus, aí eu queria que você esclarecesse melhor e ver se meu raciocínio é certo, e acho que isso seria importante até para as pessoas aceitarem melhor e brigarem por essa alternativa, né? Aceitarem e não só aceitarem, acharem essa alternativa boa para o momento que a gente está vivendo. Eu acho que o grande ganho que a gente tem com essa parcela, e se você olhar todas as categorias que estão acima, que a gente olha como parâmetro para a gente, Receita Federal, os nossos procuradores, junto com a AGU, agora a Polícia Federal, todas elas têm esse tipo de parcela, de uma forma ou de outra, né, colocado no contra-cheque delas, cada uma com seu desenho, né, mas eu acho que o grande ganho que a gente tem é ter uma parcela remuneratória que foge dessa briga dentro do orçamento geral, dessa briga por reajuste. Hoje é muito difícil a gente almejar algum reajuste fora daquele percentual de 5%, quando todas as outras categorias vão ganhar 5%. E mesmo você ganhar algum reajuste próximo da inflação num governo que é contra, e você brigar com fundão eleitoral, subsídio por agro, eles separarem alguma coisa no orçamento geral da União para dar reajuste para servidor, é muito difícil. É muito difícil, é muito desgastante você todo ano, ou a cada 2 anos, ter que fazer greve. O bônus não, o bônus traz uma possibilidade da gente ter uma receita carimbada, né? E eu queria que você me dissesse se eu estou certo nisso daí, ter uma receita carimbada, onde a gente pode negociar até num futuro internamente, porque isso só depende do Banco Central. Você fazer ajustes dentro do bônus só depende do Banco Central. De uma forma, tem risco, sim, mas é uma parcela que a gente tem internamente, fora dessa briga de titãs aí que a gente tem aí por uma fatiazinha do orçamento, com todos esses interesses, sempre todo mundo contra o servidor. A gente nunca vai ter apoio da opinião pública, a gente nunca vai ter apoio de político, então, difícil você ter momentos favoráveis, tanto que há 20 anos a gente vem perdendo para a inflação. A gente tem períodozinhos de ganho, agora ganho real mesmo a gente não tem. Então, eu queria que você esclarecesse melhor as vantagens e os riscos, claro que tem riscos desse tipo de parcela. Enfim, eu queria que você esclarecesse melhor, principalmente para aquelas pessoas que são contra, que acham que o bônus é um golpe nos aposentados, e não é. Nesse desenho que a gente teve da medida provisória, está mais do que claro que é excelente, é ótimo para todo mundo sai ganhando com o bônus. Enfim, eu queria que você ajudasse a esclarecer melhor essa questão. Ok, obrigado. Por favor. Fato, essa questão da
remuneratória é uma situação muito complexa, porque a escassez orçamentária existente e que foi decorrente de legislação do próprio governo, fazendo uma espécie de algema para impedir que gaste, através das várias emendas constitucionais, com teto de gasto, etc., realmente é muito difícil você, num período prolongado, sem reajuste, recompor todas essas perdas de uma vez só, né, e atender a todos os servidores no seu conjunto. Então, nessa perspectiva, as categorias que tiveram um diferencial, elas não tiveram em substituição à revisão geral, ou porque não havia recurso para atender a todo o conjunto. Elas tiveram isso em função de uma característica específica do órgão em que estavam lotadas, em que esse órgão tinha a possibilidade de ter receitas para custear esse diferencial. Então, de fato, o bônus não substitui a política de remuneração dos servidores. Ele é dado apenas para algumas carreiras que têm especificidade. E, se não for dado sob a forma de bônus, dificilmente o será de outro modo, porque tem a regra segundo a qual, quando há revisão geral, tem que dar para todos os servidores públicos, né? Então, no caso de vocês, essa adoção do bônus é porque a entidade tem característica, tem capacidade de de ter receita própria para essa finalidade. Por exemplo, os peritos do INSS, eles têm uma remuneração extra em decorrente da produtividade, né? Então, eles trabalham além do horário normal e, em função disso, recebem por cada procedimento, etc. Então, só nesses casos, nessas carreiras, é que é possível fazer esse tipo de bônus. Mas não significa que necessariamente está substituindo a política de paridade, porque a ausência do bônus não vai fazer com que tenha um ganho equivalente extensivo 100% aos aposentados. Então, é uma característica, um diferencial de cada órgão que permite ou não ter esse tipo de bônus. Então, fazer o raciocínio lógico, bom, se optar pelo bônus, deixa de ter a revisão geral ou deixa de atender aos aposentados e pensionistas, se, na minha avaliação, se não aceitar, se não optar pelo bônus, cai na regra geral dos demais. Então, o bônus é um diferencial e só é possível dar, na lógica do governo, por esse mecanismo, porque já tem uma política de mesmo dificultar a extensão para aposentados e pensionistas ou para o conjunto dos servidores o mesmo ganho que for dado a algumas carreiras específicas. Então, você tem razão nesse aspecto, quer dizer, a política do bônus efetivamente impacta a paridade, mas a ausência dele não vai garantir que será dado o mesmo índice correspondente a esse bônus para o conjunto dos servidores ou para esses servidores específicos, atendendo 100% aos aposentados. Só é possível, na lógica do governo, se for nesse formato, porque, como não pode dar para todos, vai dar para alguns apenas. Só por esse formato é possível fazer, porque não estende aos demais. Então, não sei se me fiz claro, mas a ideia é essa. Ok. Próximo, Rita, é o Zé Ailton, né? Isso. Bom dia, pessoal. Obrigado, Toninho, pelos esclarecimentos e pela palestra. Obrigado também ao Sinal Rio de Janeiro, né, por dar a oportunidade. Toninho, eu queria tirar uma dúvida em relação ao instrumento legislativo que o governo deve usar, se MP ou projeto de lei. Se isso faria alguma diferença em face da questão do bloqueio do orçamento, ou seja, do espaço orçamentário que o governo ainda precisa para atender a todo mundo. E, dentro desse raciocínio, se o que já tem, o que já está bloqueado inicialmente, seria suficiente para atender quem ou o quê? Porque está se falando em 5% para todas as carreiras, né? E uma coisa já garantida também para os policiais e para a Receita Federal. E aí eu não sei se 5% para todos e
atender polícias e receita, esse 1,7 bi é suficiente ou se teria que vir mais. E, no caso de precisar ainda ter bloqueios suplementares, seria um impedimento para uma medida provisória que teria, em princípio, uma vigência imediata, ainda tendo que ser convertida em lei, é verdade, mas que seria talvez um constrangimento, porque se você não tem ainda os recursos bloqueados ou garantidos, talvez a medida provisória talvez fosse inadequada de surgir antes de você dizer de onde vêm os recursos. Então, se há uma preferência ou alguma limitação de que instrumento legislativo deve aparecer. E a segunda pergunta, se você me permite, houve também uma greve, aí já teve um acordo de fim de greve com o INSS, onde uma das cláusulas era que o que fosse garantido, talvez algumas carreiras de aumento também fosse garantido ao pessoal do INSS. E o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já tinha falado também algo parecido para a gente, não num acordo, mas assim em ofício, e ele garantia que o que fosse dado a outras carreiras também fosse, por exemplo, da Polícia Federal, seria dado ao Banco Central. Concluindo, colega... Aí eu concluo. Esse tipo de acordo já é um indicativo de que talvez 5% seja o nosso limite mesmo, ou ainda a gente poderia ter esperança de alguma coisa diferente, já que a polícia vai ter alguma coisa diferente? Obrigado. Bom, em relação ao instrumento, é preciso dizer o seguinte, que em relação à alocação de recursos para atender essa finalidade, que é a revisão geral, hoje não existe recurso suficiente. Tem 1 bilhão e 700 milhões lá, que daria apenas para atender a Polícia Rodoviária Federal, as áreas de segurança, que é aquilo que estava inicialmente previsto lá. Então, não tem ainda para a revisão geral. O governo vai ter que enviar esse PLN. Como é um PLN, não pode ser MP, vai ter que ser um projeto de lei, muito provavelmente a revisão geral ela poderia ser por uma MP ou projeto de lei, mas como tem essa dependência do projeto de lei, ela não faria muita diferença ser projeto de lei ou ser MP, já que para ser efetivada ela depende do PLN, da aprovação do PLN, da transformação do PLN em lei. A vantagem da medida provisória para o governo é que ele tem maior controle sobre a relatoria. Já em relação ao projeto de lei, ele dependeria muito do presidente da Câmara, porque é quem vai designar o relator, que é um aliado dele. Mas, do ponto de vista de votar mais rápido, eu acho que os dois mecanismos podem ser votados rapidamente no plenário. Acho até que o projeto de lei, utilizando o regime da urgência urgentíssima, que é jogar direto no plenário, poderia ser até mais rápido do que a MP, se o Congresso estiver funcionando com normalidade, que tem que passar por uma comissão mista antes, que é um troço mais complicado. Então, jogaria em urgência. De qualquer maneira, eu acho que essa não é a principal preocupação, porque qualquer que seja o mecanismo, se encaminhado pelo menos um mês antes, o Congresso dará conta de aprovar conclusivamente até lá, né? Então, a reserva no orçamento não é suficiente para atender a revisão geral. No caso do Banco Central, é possível que, além da revisão geral, haja algo semelhante ou em valor correspondente percentual que for dado à Polícia Rodoviária Federal, que é que vai ter esse tratamento diferenciado, e pode ser que isso venha através desse bônus de produtividade aí para vocês. No caso do INSS, o que foi acertado lá era só para os médicos peritos, que já foi resolvido, já foi numa MP assegurada a continuidade de que eles terão, por participação nas perícias, uma remuneração maior do que a sua tabela permanente, que já vinha sendo praticada e que tinha se encerrado, vencido esse prazo que foi renovado. Então, o único compromisso que tem, pelo menos que se saiba, que será dado o mesmo das polícias, especialmente da Polícia Rodoviária, é para o Banco Central. Não é por isso que eu acho que há, portanto, essa possibilidade. Se tiver algo para a Polícia Rodoviária, é provável que tenha algo para o pessoal do Banco Central, e possivelmente por esse mecanismo da produtividade. Mas essa é a realidade, é a fotografia do momento.
Belcito, agora nós temos o Enio. Enio, por favor. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença do Toninho. Mais uma vez, uma palestra muito importante, muito esclarecedora. A pergunta que eu ia fazer, na verdade, você respondeu em parte na resposta anterior, do colega anterior. Então, só para ratificar, uma pergunta seria, nessa perspectiva, né, de agora, o Banco Central se agregando a essas carreiras, vamos chamar assim, mais selecionadas, a perspectiva desse reajuste ser repassado também aos aposentados e penseiros. Você já respondeu em parte na resposta anterior. Só se você quiser fazer mais algum acréscimo, poderia, mas a pergunta seria essa direção. Nessa perspectiva, se realmente o abono seria levado aos aposentados, que, na minha visão, não deixa de ser uma quebra de paridade, ou agora ou mais na frente. Essa era a questão que eu queria colocar. Obrigado aí. Tá? Zé, só reiterando aquilo que eu disse anteriormente, na verdade é o seguinte, o da revisão geral, os 5%, vai para linearmente para todo mundo, porque corrige a tabela. Se o governo optar pelo bônus de produtividade, aí sim os aposentados vão receber um pouco menos do que os ativos. Mas, se optar por trazer um valor e acrescentar na tabela, estende a todo mundo. Eles chegaram a fazer isso no caso da Polícia Federal em 2016, quando se fez lá o bônus para o pessoal da Receita e se deu um extra para a Polícia Federal, incluindo no contra-cheque, porque eles têm a questão do subsídio, né? Então, como o Supremo entendeu que esse subsídio pode conviver com alguma parcela que não tenha caráter remuneratório, ou seja, que esteja vinculada à despesa de custeio e não de pessoal, e não incida sobre ela a contribuição previdenciária, então é possível que eles façam a opção pelo caminho do bônus. Agora, tem que ter clareza o seguinte, se chegar num ponto limite que opta pelo bônus, o bônus for a única alternativa, é melhor pegar o bônus, porque a rejeição do bônus não fará com que aquele valor correspondente ao bônus se transforme num valor fixo a ser incorporado na tabela. Então, vai ter uma circunstância em que vai ter que decidir pegar ou largar, que no final pode ocorrer esse tipo de coisa. O ideal seria que fosse pelo mecanismo que estendesse a todos e mantivesse a paridade. Mas nem sempre o governo vai poder justificar no seu interior, dar um aumento na tabela sem que seja a título de produtividade, com uma carreira específica, sem dar as demais, especialmente as demais do ciclo financeiro, né? Então, é por isso que eu acho que é muito provável que venha algo sob a forma de bônus, né, que os aposentados teriam um ganho que, na ausência desse bônus, não teria, né, quer dizer, só poderia ter por esse bônus, já que há uma vinculação em termo remuneratório com as outras carreiras do sistema financeiro, e essas outras carreiras, supostamente, pelo que se tem dito até agora, não teria margem de arrecadação suficiente para remunerar os seus servidores. Então, esse é o dilema posto aí. Belcito, agora nós temos o Márcio Machado e logo a seguir o Decon Gerson. Ok. Lembrando de 3 minutos para a pergunta, por favor. Prezados, bom dia. Toninho, bom dia, obrigado pela presença aí. Toninho, eu tenho, na verdade, 2 perguntas para fazer, tá? A gente tem conseguido muito pouca interlocução aí com a diretoria colegiada do banco, né, a respeito dessas demandas aí que a gente está apresentando já há bastante tempo. Inicialmente, o que nós tínhamos era uma completa discordância da diretoria do banco em relação a reajustes e tudo, né, em função do alinhamento aí do Roberto Campos com o governo, né, com o Paulo Guedes. E a gente teve que vir, ao longo do tempo, aí, desde o final do ano passado para cá, brigando aí com a diretoria do banco para sensibilizá-los, né, e conseguir que eles
tomassem alguma atitude, né, em relação ao que a gente quer de valorização para a nossa carreira. Mas, assim, a gente não consegue, a diretoria do banco não recebe o sindicato, né? Tu deve estar já a par desse cenário aí. Nas poucas interlocuções, então, que a gente consegue com um ou com outro diretor, a gente tem algumas avaliações assim, de que com esse governo as coisas são diferentes, que não tem espaço para diálogo, né? E que isso vai depender do Roberto Campos, né? Que o Roberto Campos está trabalhando e que a gente precisa, assim, dar um voto de confiança para eles, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: se, na tua avaliação, o Roberto Campos tem força política, né? Ele tem possibilidade de conseguir essas coisas, né? Ou seja, que isso dependeria, assim, da vontade dele, tá? E uma outra coisa é a seguinte, ó, a gente tem agora, né, assim, isso é questão de estratégia nossa, nós é que temos que resolver isso. Mas se houve também aqui e ali na diretoria do banco, quando se consegue, obviamente que eles falem, volta e meia a gente recebe uma avaliação de que a nossa greve atrapalha, né, porque essas coisas teriam que ser, assim, feitas, teriam que ser tratadas assim, sem chamar atenção, como se houvesse a possibilidade assim, né, de fazer, de dar trânsito para esses assuntos assim, sem que os outros ficassem sabendo e tal. Então, eu queria a tua opinião sobre essas duas coisas, a respeito assim, do que a gente considera que seja a força do Roberto Campos para dar andamento nessas coisas, né? E essa avaliação de que a greve atrapalha, né, essas supostas tratativas que estão sendo encaminhadas aí. Obrigado. Obrigado, Márcio. São pontos de vista, né, de avaliação. De fato, do ponto de vista da administração, é constrangedor ela estar se empenhando junto ao governo para viabilizar um reajuste pressionada por uma greve. Isso do ponto de vista da administração. Agora, do ponto de vista do sindicato, se o sindicato não pressiona, a administração, por sua vez, também não fará nada. Ela só mudou de opinião a partir da pressão das entidades sindicais. E, de fato, para o governo, a greve de vocês fez com que outras carreiras sentissem a vontade para fazer greve, né, no sentido de abrir algumas frentes de negociação, já que o banco, pós-greve, aceitou rever um padrão fiscalista extremado do passado e admitir que pudesse ter algum tipo de revisão de reestruturação remuneratória, né, e mesmo atender a algumas pautas não remuneratórias. De modo que é mesmo um constrangimento para a direção do banco, mas para o sindicato é fundamental manter esse tipo de pressão, porque sem ele a direção do banco não se move no sentido de resolver a situação. De qualquer maneira, o que é fundamental é o seguinte: se quebrou um paradigma fundamental no banco, é que os servidores têm a capacidade para defender o poder de compra do seu salário, de se mobilizar e, eventualmente, criar constrangimentos para a direção do banco, do ponto de vista da entrega daquilo que é cobrado do banco em função da sua autonomia. Então, acho que é uma conquista importante esse movimento que rompeu com esse paradigma, e agora o banco vai ter que sentar, sim, para negociar, sempre que houver manifestação, porque ficou perceptível que o corpo social, os funcionários, têm essa capacidade de mobilização e, com responsabilidade, têm conduzido essa greve. Então, embora crie esse tipo de constrangimento, mas vocês têm se portado com muita responsabilidade e acho que esse movimento vai ser vitorioso. Aliás, já foi vitorioso na medida em que se quebrou esse paradigma e que tem esses compromissos aí em relação aos aspectos remuneratórios. Quanto aos remuneratórios, o Roberto Campos pode até ser que não tenha condições de entregar esses 22 que prometeu. Realmente, dificilmente terá, frente à conjuntura e à pressão das outras carreiras. Mas tem, sim, força política suficiente para, na nova gestão, repactuar isso, condicionando a entrega que foi pedida para o banco a partir da autonomia ao atendimento disso, já que os seus servidores, para que façam plenamente aquela
façam essa entrega que foi cobrada do banco, tenham uma remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade que lhes cabe nesse processo. Até porque existem outras carreiras cuja remuneração é muito superior à de vocês, então é muito justo que se trabalhe nessa perspectiva. Então, dizendo de forma objetiva, está no papel dele reclamar de que a greve dificulta, e dificulta mesmo do ponto de vista dele, mas, no caso de vocês, ele só vai andar se tiver essa pressão e os servidores unidos em torno dela. E como vocês estão agindo com muita responsabilidade nesse particular, eu acho que os dois movimentos se complementam e vão, no final, produzir o resultado que se espera, que é o atendimento, nesse momento, das pautas não remuneratórias e parte remuneratória, e a segunda parte, que não for recomposto agora, num segundo momento, na próxima administração, o banco se empenhar no sentido do atendimento, sob pena de não atingir as metas que foram atribuídas a partir da autonomia. Obrigado, Toninho. O Gerson Decom, por favor. Depois o José Leite, tá, Belcito? Bom dia a todos, bom dia, Toninho. Obrigado de antemão por estar aqui tirando essas dúvidas, compartilhando um pouco do seu conhecimento e da sua experiência. Eu tinha 3 pontos para te perguntar. Um deles eu acho que você acabou de tratar, mas passando para o primeiro ponto que eu gostaria que você pudesse desenvolver um pouco e analisar. Do ponto de vista das resistências para aprovação dessas medidas de valorização da carreira. Onde estão as principais resistências, seja no governo, Ministério da Economia ou no Congresso, para aprovação do bônus, e onde estariam as maiores resistências também, ou no governo ou no Congresso, para a questão dos 22%. O segundo ponto, você me esclareceu, é a questão da greve, se a greve seria positiva ou negativa. Ficou claro, muito claro da sua resposta, que a greve é positiva para o movimento de valorização de conquistas. E o terceiro ponto que eu teria para te perguntar, então o segundo fica superado, é a questão dos 22%, se haveria alguma possibilidade dele ser visto como uma reestruturação da carreira do banco e, por isso, ser contemplado, ou se não, ele só pode ser encarado como um reajuste de tabela e aí as outras categorias iriam demandar algo equivalente, logo inviabilizar os 22%. Me parece que da sua fala até agora é isso, os 22% tem uma baixa probabilidade de prosseguir. Obrigado. Ok. Curioso esse processo, que é o seguinte: a briga entre os servidores é o seguinte: se alguém tiver, todos querem ter. E alguns preferem não ter alguma coisa se outros tiverem mais do que eles tiveram. Então, é uma característica do ser humano complicada. Por exemplo, tem agora a PEC do adicional o quinquênio, né, lá no Senado, para os magistrados. A maioria das carreiras sabem que não é possível estender a todos, não estão trabalhando para melar a aprovação dessa proposta lá no Congresso, né, já que não estende a todo mundo e não querem que o coelho dispare em relação lá ao Judiciário e ao Ministério Público, né? Então, é da natureza humana esse tipo de postura, né? Se eu não vou ganhar igual a você, também ganhar menos não me interessa. Então, é preferível deixar do jeito que está. Então, essa é a lógica que prevalece. Quais são as resistências? A resistência é o seguinte: tem uma escassez orçamentária muito grande e o Centrão, no Congresso, teme muito que, para reestruturar uma carreira da dimensão do Banco Central, por exemplo, com 22%, pode ser que eles precisem contingenciar recurso, ou retirar recurso das emendas impositivas, da emenda de relator, do fundo eleitoral, fundo partidário, etc., que isso, no futuro, possa ter impacto. O Ministério da Economia, ao atender a uma carreira em particular, vai forçar com que as outras e as autoridades que estão à frente de outros órgãos peçam um tratamento similar. O do Banco Central só foi possível esse movimento pela pressão de vocês de um lado e pelo precedente de que na Polícia Federal havia um compromisso de dar um tratamento diferenciado. Então, o presidente do banco se sentiu
constrangido em dizer, bom, eu sou a favor de manter a política sem reajuste de servidores, mas se aumentarem a assimetria entre a carreira dos servidores do banco e outras carreiras, eu não tenho como deixar de defender os servidores do banco para que acompanhem, né? Então, essa contradição é que fez com que o presidente do banco entrasse nesse processo. Se vai dar para a Polícia Federal, tem que dar para o pessoal do banco. Aí agora os outros dizem, bom, se vai dar para o banco, tem que dar para a gente também. Então, é isso que constrange e dificulta o governo. É por isso que eu acho que é muito pouco provável que esses 22% seja possível nesse momento. Não significa Congelou. Deve ter sido a conexão dele, né? Porque está todo mundo online. Marcele, vê aí com o Toninho o que houve. Esperar um pouquinho. Isso. Conseguiu voltar? Voltou. Consegue me ouvir, né? Ok. Desculpe, caiu aqui rapidinho. Então, não significa dizer que não possa, numa segunda janela de oportunidade, voltar e negociar a recomposição plena da carreira e até mesmo atualizando esses 22%. Mas a minha avaliação é que dificilmente, nesse momento, será possível alterar na tabela, agregar na tabela esse percentual. É provável que venha algo próximo daquilo que for dado à Polícia Rodoviária Federal e talvez sob a forma de bônus ou esse mecanismo de avaliação institucional. Ok. Zé Leite. Bom dia. Queria agradecer uma vez mais ao Toninho, né, por estar aqui conosco, nosso companheiro de tantas jornadas, né, de tantos esclarecimentos por ele prestados a nós, e parabenizar o Sinal RJ pela iniciativa, que é a iniciativa do debate, né, troca de ideias, que sempre é muito positiva, particularmente num momento tão grave, digamos assim, né, como aquele que a gente se encontra hoje. Eu quero trazer para o Toninho aí duas questões. A primeira, a seguinte, Toninho, a gente não tem mesa, né, de negociação formal, né, e tem um nível de negociação baixíssimo, vide a questão lá da proposta de MP, já abordada aqui por diversos colegas, né. Nesse contexto, é possível, do ponto de vista legal, que um MP, que é aquilo que a diretoria do banco buscou conseguir, né, com os entraves que você já colocou, etc. Mas vai que sai uma MP, nesse contexto de ausência de mesa de negociação e tal, a MP pode ser simplesmente, vamos dizer assim, assinada, decidida e tal, sem caber, né, trânsito por assembleia, nossa, né? Ou não, né? Uma pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: concordo com o colega José Roberto de que esse debate em torno do bônus ele está muito contaminado, né, aqui entre nós. A categoria está sofrendo, né, com 3 anos sem reajuste, tudo aquilo que a gente sabe, né? Então, me parece que o econômico ganha uma dimensão extraordinária, né, muito maior do que deveria ter, muito compreensivelmente, por conta, né, dessa carência, vamos dizer assim, né, de recursos aí que afeta todos nós aí no Brasil, né, e também o servidor do banco. Mas isso contamina muito o debate. Eu queria também, então, pedir o opinamento do Toninho sobre o seguinte: nós sabemos o comportamento do nosso presidente, Roberto Campos Neto, só, por exemplo, por ocasião da reforma administrativa. Todos, talvez, né, nos lembremos da posição do Roberto Campos Neto a respeito um modelo que ele levou, né, para a reforma administrativa, que ele defendia. É o modelo da meritocracia, né, do neoliberalismo radical, digamos assim, né, em que você avalia o indivíduo, né, e não a instituição, e não o grupo em que o indivíduo se insere, etc. Tá? É um modelo aplicado na iniciativa privada. Portanto, que é o modelo que o nosso presidente defende, que é a privatização de instituições do Estado, né? Você aplicar lá modelos de gestão, por exemplo, que são típicas das empresas privadas, onde a relação é pessoa a pessoa, né? Fazendo referência a isso, né,
que o que está na cabeça do Roberto Campos Neto, né? É essa avaliação, não aquela que está no modelo de proposta, no modelo de minuta provisória que foi encaminhado pela diretoria, né? Mas aquilo me parece que é esse que eu quero perguntar ao Toninho. Isso é um passo, né? Mas me parece que o objetivo é o estabelecimento dessa avaliação individual, né? Que eu acho que tem um grave problema no serviço público, não porque não se queira analisar individualmente, né, as pessoas, não receio de ser avaliado, nada disso, mas porque fere de morte a ideia, né, do trabalho coletivo e, portanto, da própria ação sindical, né? Então, o que eu gostaria de perguntar é o risco que o Toninho vê, né, nessa questão do bônus, né, como algo que no futuro vai evoluir no sentido de ser modificado para a avaliação de produtividade, sem inserir essa dimensão da produtividade na remuneração de cada servidor. Então, fechando aqui, o que eu queria dizer, acho que ainda tem algum tempinho, não me disseram que o tempo acabou, eu acho que... Terminou, Leite, tá? Ok, eu não vi o reloginho, desculpe. É só colocar que a gente tem que estar, a meu ver, pode ser que a gente esteja atropelado pelo MP, né? Mas caso isso não ocorra, a gente tem que explorar ao máximo todos os espaços de debate entre nós, com serenidade, para discutir essa questão do bônus, né? Do ponto de vista amplo. Bom, em relação à sua constatação de que, de fato, não existe uma mesa de negociação e, portanto, o governo vai ser, a partir de uma pressão dos servidores sobre o banco e do banco sobre a administração, ter que tomar uma decisão, essa decisão, em tese, ela foi provocada por essa cadeia de pressão, mas ela é unilateral, ou seja, uma liberalidade do governo fazer isso ou não, é uma decisão que ele toma ou não. Ele vai possivelmente tomar porque as circunstâncias de pressão fazem com que ele tenha que tomar essa decisão. Ele não tomaria por livre e espontânea vontade. Então, o fato de não existir a mesma negociação não impede que a MP seja editada, e, aliás, ela pode ser editada em função exatamente dessa pressão. Então, não existe essa mesa formal de negociação, vai ser uma decisão unilateral. Eu acho, aí já não estou fazendo a defesa da presidência do banco, mas eu acho o seguinte, frente a essa situação, eu acho que o banco arrumou uma solução criativa, que é o seguinte, estabelecer um bônus institucional para atender essa situação emergencial e pôr fim a essa greve e essa assimetria remuneratória entre todos, embora não vá 100% dos aposentados, mas é o que seria possível, na minha avaliação, num momento desse, sem fazer com que o governo fosse pressionado pelo conjunto das carreiras no sentido de dar tratamento semelhante, né? Então, bom, se não é possível dar 22% na tabela de todo mundo, vamos aqui, então, fazer o seguinte, resolver a situação do pessoal do banco através do bônus institucional, que não é avaliação individual, é a instituição, e se a meta é institucional, nenhum gestor será louco o suficiente para fixar uma meta que a instituição que ele preside não é capaz de entregar. Então, isso, todos que fixaram meta institucional atenderam, até porque se fizessem sem condições de atender, é uma demonstração de incompetência do ponto de vista de gestão. Então, nesse caso específico, eu não creio que venha nessa perspectiva da avaliação individual ou do desmonte do serviço público ou da quebra da paridade intencional. Acho que está se buscando uma saída para atender essa situação emergencial. O fato de ter esse bônus não vai impedir ou excluir os servidores do banco de todas as revisões gerais futuras que vêm, né? Então, acho que é uma situação em que, mais ou menos semelhante àquela que ficou o pessoal da Receita, que ficou na seguinte circunstância: ou tem o bônus ou não tem nada, né, diante de uma situação como aquela lá. E eles findaram optando pelo bônus, no caso deles, tendo que renunciar ao subsídio. No caso de você, não tem que renunciar ao subsídio, porque aí todas as revisões gerais serão extensivas, incluídas no vencimento básico, porque não tem parcelas a serem complementadas, né? Então, é um valor só. Então, era isso que eu queria dizer. Quer dizer, essa situação, o banco ficou na contingência de arrumar uma solução
que eventualmente conflita até com o que pensaria o presidente, que era, se dependesse dele, fazer a avaliação exclusivamente individual, né? E está sendo, para esse efeito do bônus, a institucional. A dificuldade vai ser o seguinte, mas aí vocês têm instrumento para lutar lá na frente. Vai ser fixado um valor, vai ter um valor fixo, hipoteticamente, como está na MP, e depois ele é dado a título de antecipação e depois vai ter o critério para definir. O ideal é que fique isso a cargo do banco, porque aí vocês terão muito mais capacidade, já que o recurso arrecadado é 100% do banco e destinado a isso, tem a capacidade de melhor gerir essa situação. Como, aliás, faz o pessoal das carreiras jurídicas. O bônus é administrado por um comitê que tem a participação do pessoal da AGU, né, e de alguém da economia, mas é a AGU que reparte esse bolo, tanto está fazendo ali de forma cuidadosa para não afrontar as demais carreiras, porque eles têm margem lá para ter um bônus muito maior do que recebem hoje, mas estão indo devagar exatamente para não chamar a atenção de outras carreiras. Ok, obrigado. Eu acho que não tem ninguém mais inscrito por enquanto. O Álvaro Tem o agora Álvaro. pode pedir. Álvaro está em segunda inscrição, mas vamos lá, Álvaro, por favor. Se tiver alguém em primeira, lógico, passa, né? Não, é só para perguntar, Toninho, uma coisa bem objetiva. Com relação à proposta de taxa de fiscalização que estava lá na medida provisória, você acha que ela tem possibilidade de prosperar ou o lobby, né, da FEBRABAN será mais forte e nem isso ela vai conseguir passar? A FEBRABAN e o sistema financeiro estão numa situação tão confortável do ponto de vista de lucro dos bancos que um tipo de taxa dessa natureza, para eles, é até mais importante do que um eventual aumento específico na tributação sobre o sistema financeiro, de um modo geral, que os setores do Congresso estão muito atentos e querem mesmo ter uma taxação maior sobre o sistema financeiro. Então, uma taxação dessa, eu não acredito, no modo que foi formulado aqui, que haja maiores resistência do sistema financeiro, até porque eles podem justificar depois, bom, vocês já nos taxaram com esse mecanismo aqui, já vamos arrumar uma outra para nos sobretaxar, etc. Então, seria uma coisa mais leve, vamos dizer assim, do ponto de vista do interesse deles. Por isso que eu acho que não haverá maiores resistências em relação a isso. Ok. Belcito, Decon Gerson. Ok, Gerson, por favor. Obrigado mais uma vez. Eu queria perguntar para o Toninho como que se ele entende na avaliação dele, é a característica do bônus, por ser gerido pela administração do Banco Central, se isso é algo de alguma resistência especial ou isso já é inerente ao bônus e, pela avaliação que eu vi até agora, não haveria tantas resistências à criação do bônus. Ou reformulando o que eu perguntei, né, para ver se me faço mais claro. Se poderia haver o bônus sem a gestão do Banco Central para que, num segundo momento, ele pudesse ser dosado, aumentado no valor que os funcionários do Banco Central entendem que ele deveria estar. Até porque, inicialmente, na proposta, o bônus é de apenas R$1.000. Então, poderia ser até algo inócuo se saísse uma aprovação, mas mantendo a gestão do bônus no Ministério da Economia. Então, a minha pergunta é se entende que haveria alguma resistência no formato dessa gratificação da forma como ela foi proposta. Em lugar, esse valor de R$1.000 para o analista e 600 para o técnico é um valor que vai ser dado a título de antecipação, né? Então, significa que vai ter uma regulamentação desse bônus, posteriormente, em que vai se definir as bases, como é que ele será pago e os parâmetros, como isso vai ser feito, considerando a capacidade de arrecadação desses tributos que estão sendo criados ou reestruturados nesse modelo. Você tem razão quando diz que, se sair da gestão do banco, a possibilidade de distribuir todo esse dinheiro entre os servidores
fica maior, porque, se for para o Ministério da Economia, ele vai ter controle disso e não vai permitir. Então, terá que ser um desenho semelhante àquele que tem na AGU, em que as pessoas da carreira interessada com a participação de alguém da economia, mas majoritariamente das carreiras da AGU, é que gerem esse comitê e administram esses recursos de modo a que se distribua da forma mais justa possível essa arrecadação destinada à complementação remuneratória e a remunerar a produtividade institucional. Então, o correto é que fique a critério, majoritariamente, do banco a gestão desse fundo, porque se ficar na economia, eles vão segurar e dificilmente vão propor uma regulamentação, como, aliás, está ocorrendo com a Receita. Quer dizer, o fato de na Receita não ter criado o comitê de gestão disso, fez com que o governo segurasse por um bom tempo esse valor de R$3.000, que já deveria ser variável a 3 meses depois da adoção dele, né? Então, por isso que é importante que se defina claramente que vai ficar num comitê a cargo do banco. Ok. Não tem mais ninguém inscrito, né, Rita? Não, até o momento não. Eu vou fazer uma pergunta, Toninho. Eu torço para que a gente tenha algum resultado agora, mas em não havendo, né, sucesso, a minha pergunta é sobre o orçamento do próximo ano, né, onde já temos lá uma lei que está sendo discutida, e qual é o espaço que a gente tem e qual é o que nós poderíamos fazer para garantir alguma coisa para o próximo ano. Pois é, esse é o problema, né? Você tem uma regra no texto constitucional que diz o seguinte: quando a relação da despesa primária obrigatória e a despesa primária geral alcançar 95%, automaticamente se suspende qualquer tipo de despesa de natureza permanente, né? Então, hoje está em 91%, tem uma margem de 4%, uma margem muito grande. Mas o governo, no afã de garantir a reeleição, tem avançado nesse recurso numa velocidade grande. Então, por exemplo, se passar o quinquênio dos magistrados e membros do Ministério Público, já vai abocanhar um percentual importante desses 4% que restam, né? E se isso for acontecendo, daqui a pouco fica estreita a margem para que no futuro se garanta essa recomposição plena. E, portanto, é fundamental o movimento, a pressão, no sentido de arrancar o máximo que for possível agora, né? E o que ficar mais para frente, torcer para que não chegue a esse limite da relação entre despesa primária obrigatória e despesa primária geral. Nós estamos tendo uma janela de oportunidade que ela, se o governo conseguir com as torneiras abertas, ela vai se fechar, pelo menos no primeiro ano do próximo governo. Então, é importante arrancar o máximo que puder agora. Ok, obrigado. Deputado. Isso. Eu vi aí, Belcito, uma menção aí ao fato de que eu teria mencionado que os quinquênios do banco, do pessoal do Judiciário e do Ministério Público, o pessoal do banco também pegaria, só um esclarecimento a respeito disso. Existem 2 PECs, uma no Senado, a PEC 63, que trata exclusivamente de procurador da República, portanto, Ministério Público e magistrado, que teria esse quinquênio. E tem uma na Câmara, a 210 de 2007, em que o sindicato aí teve uma atuação muito significativa no sentido de garantir que essa proposta também fosse extensiva aos servidores de carreira exclusiva de Estado. E explicita lá, nessa proposta, que é de 2007, ela foi aprovada na legislatura passada, lá no Congresso, dizendo que esse quinquênio, sendo aprovado essa PEC 210 de 2007, também seria extensivo aos servidores que exercem atividades na área de política monetária e cambial e supervisão do sistema financeiro nacional. Portanto, incluiria o pessoal do banco. Eu só fiz menção a essa PEC porque, como tem essa do Senado, que só pega os magistrados, lembrar do trabalho parlamentar que existe essa da Câmara, que é muito mais
justa, vamos dizer assim, porque ela alcança todos aqueles servidores que têm dedicação exclusiva, que estão em carreira exclusiva de Estado, e que, portanto, seria mais justo do que deixar apenas para os magistrados e membros do Ministério Público. Sim, a emenda colocada por nós na época. Exatamente, emenda do sinal, exatamente. Toninho, ainda nessa... Sou eu mesmo? É você. Não, porque a pergunta que eu ia fazer é exatamente em relação a essa PEC que está no Senado, que, se não me engano, a gente conseguiu apresentar uma emenda, né? Nessa do Senado agora, da 63. E aí eu queria uma avaliação de Toninho se há alguma perspectiva da gente ter êxito, né, nessa emenda, né? Até brinquei que a parte fácil foi conseguir a emenda, né? Ficou mudo, Epitácio. Assim, se você sua avaliação, se a gente essa emenda à PEC que está no Senado, se você avalia que tem alguma possibilidade de sucesso. E a outra, já que assim não tem mais perguntas específicas, se você puder aproveitar a sua presença aqui para você dar um panorama aí sobre o momento político e a perspectiva do Congresso pro próximo ano, né? Se a gente tem aí um espaço para melhorar esse Congresso, que está hoje, a configuração do Congresso hoje. A possibilidade de estender para outras carreiras lá no Senado é muito baixa. O máximo que conseguiria, na minha avaliação, seria incorporar as carreiras jurídicas, que constitucionalmente fazem parte daquelas 4 pernas da prestação jurisdicional, que inclui o Ministério Público que acusa, a magistratura que julga, a Defensoria Pública que defende os mais pobres e os advogados públicos que fazem a defesa do Estado e da sociedade, e, portanto, esses seriam ali incluídos nas atividades essenciais à justiça, que teria se tiver alguma possibilidade, seria de incorporar esse pessoal. Então, eu sou pessimista em relação a qualquer avanço de inclusão de outras carreiras, incluindo o pessoal do Banco Central, nessa PEC no Senado. Agora, na Câmara já existe essa PEC que já contempla, inclusive já passou na comissão especial, de modo que era votar em plenário. Então, fazer um movimento de segurar do Senado e trabalhar essa da Câmara, que essa sim alcança todos. Em relação ao panorama mais geral, o que se pode dizer é o seguinte, que a eleição presidencial certamente será polarizada entre Lula e Bolsonaro. Hoje, o retrato do momento é que o momento é de renovação, portanto, o Lula teria mais chance do que Bolsonaro nesse processo. Agora, é uma disputa tão apertada que, se ela for para os extremos, o risco do Lula perder é grande, porque aí, em lugar de analisar apenas, exclusivamente, o desempenho do Bolsonaro nesses 4 anos de governo, vai entrar um outro componente que foge que é esse aspecto de considerar, de um lado, um candidato que foi fortemente associado à corrupção ao longo de muito tempo, isso tem um peso muito forte, que seria vinculado ao Lula, que se atribui aos governos do PT isso, e um outro que supostamente seria antidemocrático, mas o fato do Centrão estar na sua base daria um certo controle sobre ele, e pesando esses 2 aspectos, poderia ser que, eventualmente, passasse mais por Lula. Então, dizendo de outro modo, Bolsonaro perdeu 25% dos eleitores nesse período, pode recuperar metade, com metade, a partir de medidas populistas no governo, a partir do fato de estar ocupando um espaço no governo e a eleição está polarizada, mas não chegaria a isso. Então, para ele ganhar, o Lula teria que errar. E para o Lula errar não vai ser difícil, porque para errar, os eleitores de centro, que têm como fundamento central, ou pilares centrais de sua vida, a família e a igreja, né? E o PT tem sido apresentado como inimigo dessas 2 instituições. Então, ou o PT evita debater esse tema durante a campanha, ou faz de uma vez por toda, toma um posicionamento dizendo que isso é um absurdo completo e dá demonstração objetiva nessa direção. Então, é uma situação aí de estar bem no limite, mas no retrato do momento,
o ambiente é de mudança e, portanto, ganharia o Lula no retrato momento. Mas, se errar, pode ser que ocorra o Bolsonaro ganhe a eleição. Então, do ponto de vista do Congresso, vai diminuir, ou melhor dizendo, a esquerda cresce um pouco nessa eleição, né? E muito em função da candidatura do Lula e do fato de ter havido essa federação entre PT, PCdoB e PV, né? Mas o Centrão ainda continua a força hegemônica lá dentro do parlamento, de modo que quem ganhar vai depender do Centrão para governar. Agora, um governo tem um poder de influência muito grande no direcionamento que vai ser dado ao Centrão, mais ao centro ou mais à direita, né? Se for o PT, mais ao centro; se for o Bolsonaro, mais à direita. De qualquer maneira, é possível corrigir um pouquinho esse desequilíbrio existente, muito na linha liberal, fiscalista e conservadora, né? Mas não se consegue estabelecer um equilíbrio maior, ainda vai pender para esse segmento, mesmo sendo um governo de esquerda. Obrigado. Eu vou me arriscar a responder uma pergunta de um colega, o Henrique, que quer saber se o cumprimento da decisão judicial dos 28 não seria uma solução. Acredito que para nós aqui. Eu digo que os 28 talvez não fosse, um acordo não fosse para todo mundo. A decisão judicial depende muito ainda de tempo, né? Porque o processo desceu, tem os embargos, tem o banco trabalhando contra, né? O banco tem feito embargo auricular, né? O procurador do Banco Central descaradamente vai ao judiciário e diz que, se pagar os 28, o Brasil quebra. Então, enquanto tiver o jurídico, né, o nosso jurídico, com esse pensamento, né, contrário, dizendo que a ação dos 28 é jogar barro na parede para ver se cola, né? Eles são contrários, eu vejo muita dificuldade. De qualquer maneira, é uma esperança e é uma luta que a gente tem que fazer. O Márcio está inscrito, né? Isso. Qual o Márcio, gente, por favor? Márcio Araújo. Márcio Araújo está inscrito. Ok. Alô, vocês estão me ouvindo, Márcio? Sim, Márcio. Tá. Bom dia a todos, né? Eu estava falando aqui, já estou me desculpando porque eu tive que entrar e sair várias vezes da reunião, estava numa consulta, e eu não sei se, provavelmente, eu já vou perguntar ao Toninho, né? Alguém já possa ter colocado, né? Aproveitar também agradecer ao Toninho deve ser o 26º pessoas agradecer ao Toninho pela presença dele aqui, mas nunca é demais, né? É o seguinte, é referente à questão da transição que houve, né, do pessoal que estava no RJU para o novo regime via benefício definido, né? Houve aquela reforma da Previdência, nós sabemos, né, da confusão, do desastre, e houve a questão, e surgiu, né, para quem ficou no RJU, né, dois problemas aí, né? Um problema além do que o Toninho, acho que eu peguei uma fala dele, da questão do aumento da contribuição dos aposentados, né? A questão da contribuição extraordinária, que virou a grande espada sobre a nossa cabeça, né? A minha pergunta vai no sentido, primeiro, né, aí seria uma pergunta no sentido do que o Toninho acha, né, da probabilidade disso vir a ocorrer, uma vez que a gente sabe que está para ser regulamentado o tal da entidade única, né? Que aí sim ela faria um cálculo atuarial, aí poderia chegar à conclusão, não, você tem que ter contribuição extra. Então, a primeira pergunta seria como ele vê essa probabilidade disso acontecer, isso é de um lado, né? E o outro lado, a questão de como está a questão da migração, né? Eu sei que houve uma reabertura de migração, né? E nessa reabertura de migração houve redução do valor do benefício definido, né? E a gente sabe que, no caso do Banco Central, o Banco Central nem fornece o valor do benefício definido, né? Só um colega nosso conseguiu, na Justiça, que o Banco Central desse o benefício definido. Então, são esses dois lados. O lado de quem ficou no RJU, né?
de como está essa questão da contribuição extraordinária com a unificação no INSS, parece que isso já está para ser regulamentado, apesar de ser estranho, né? São dois regimes distintos, que o INSS hoje trata e o nosso regime, né? Como anda essa questão da probabilidade de nós virmos a pagar futuramente essa contribuição extraordinária, e o outro lado, se está para haver alguma alteração nas regras de transição. É isso, são essas duas questões. Obrigado a todos. Bom, Márcio, em relação à contribuição extraordinária e a redução do limite de isenção até o teto do INSS para aposentados e pensionistas, essa é uma regra que está aprovada na Emenda Constitucional 109. O governo certamente implementará isso tão logo seja aprovado o PLP 189 de 2001, que está lá na Câmara, que ele unifica os órgãos gestores. Isso é uma decisão que foi tomada dentro da reforma da Previdência, lá já está dizendo que apenas um órgão fará a gestão dos dois regimes, regime próprio e o regime geral. Então, nós já perdemos isso lá atrás, e agora tem que retardar o máximo que puder a aprovação desse PLP, porque o governo baixou um decreto se antecipando a isso, mas esse decreto não tem a efetividade de fazer com que esse órgão, por exemplo, passe a fazer concessão de aposentadoria ou algo do gênero, né? Vai continuar, enquanto não for aprovada essa lei complementar objeto desse projeto, né? Continuar do jeito que está. Então, mudando para lá, tendo o órgão gestor, aí sim o governo vai poder não apenas reduzir o teto, o limite de isenção de um teto do INSS, 7 mil e pouco, para um salário mínimo, 1.000 e pouco, né? Portanto, aumentar a contribuição dos aposentados e inativos, como pode instituir a contribuição extraordinária. Em relação à Previdência Complementar, o que há é o seguinte: quem está no FUNPRESP, já entrou todo mundo com o plano de benefício de contribuição definida. Portanto, aí não tem alteração de natureza nenhuma em relação a isso. Ninguém tem benefício definido, é só plano de contribuição definida. Quem não está no RJU, em alguns fundos de pensão, aí sim, houve possibilidade de migração em dado momento do plano de benefício definido para o de contribuição definida. Quem optou faz em caráter irreversível, e, portanto, fez. Quem não optou se mantém na condição que está como benefício definido até a conclusão do seu plano com a sua eventual morte ou dos seus dependentes, né? Então, pode ser que surjam novas possibilidades de mudança, mas o fato é que não há alteração em relação a esse tema. E se há reversão judicial, eu não tenho conhecimento de alguém que tenha conseguido reverter depois de ter feito a opção. Mas o fato é que, nessa área de previdência, nós temos aí ameaças concretas em relação ao pessoal do RJU, que é no sentido de ter contribuição extraordinária para os ativos e aposentados e pensionistas e ter uma redução do limite de isenção para os aposentados e pensionistas. Ok. Alguém inscrito mais, Rita? Não, né? Não. Já são 15h45. Eu vou fazer a última pergunta ao Toninho, ele já respondeu em parte sobre o 10.620, mas eu gostaria de saber se ele tem informações de que isso está correndo, está andando, se tem alguma entidade que já teve os seus cadastros, os arquivos transferidos para o INSS ou não. Eu acho que não. Eu acho que não tem como transferir enquanto não tiver essa lei autorizando. O decreto não tem essa capacidade de fazer com que o órgão passe a ter o poder de concessão de aposentadoria. O que ele pode é fazer, ir se organizando, se preparando para quando vier a lei já estar estruturado. Mas, por enquanto, continua nos órgãos de origem a concessão das aposentadorias e o seu acompanhamento. Ok. Obrigado.
Rita, mais alguém? Eu acho que não, né? Não, não. Já está na hora das considerações finais, eu acho. Eu queria deixar aqui para o Toninho, para suas informações e considerações finais que ele desejasse. Se tiver alguma sugestão, algum conselho para nós, seria interessante. E agradecer a ele. Por favor, Toninho. Eu acho o seguinte, vocês estão num momento delicado e, de um lado, tem que manter a greve para pressionar a direção do banco no sentido de manter os compromissos originalmente assumidos e pressionar o governo para atender, mas também tem que ter a prudência de não queimar as pontes, né? Quer dizer, manter aberto um canal com a administração, de tal modo que, suspensa a greve, ele continue lutando e fazendo com que esses compromissos tenham prosseguimento nos próximos momentos, né? É claro que o banco terá que fazer isso, porque viu que os servidores têm uma capacidade, um poder de pressão muito grande. Mas é bom a gente ter presente que não existe a comissão de negociação e, portanto, a interlocução com o governo não é através do sindicato, é através da instituição. Então, a instituição, os servidores pressionam o presidente da instituição para que o presidente da instituição faça a interlocução junto ao Poder Executivo, né? Junto ao governo, no sentido de atender essas matérias. E acho que vocês têm absoluta clareza disso e estão fazendo um movimento muito responsável nessa perspectiva. Então, no mais, cumprimentar pela capacidade de mobilização, pelo equilíbrio nessa postura e pelo empenho em defesa da carreira, que o pleito de vocês é absolutamente justo por tudo aquilo que a gente mencionou aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Me coloco à disposição para outras oportunidades. Ok. Eu queria agradecer a todos que participaram, todos que se dedicaram a esse debate, assistindo, pelo menos. A Rita, nossa colaboradora, Marcele também, e queria dizer ao Toninho, né, que a gente tem uma satisfação muito grande em tê-lo aqui mais uma vez, uma pessoa altamente colaboradora conosco, que tem nos atendido a qualquer momento, a qualquer hora, e tem feito o possível realmente para trazer informações que possam nos ajudar nessa luta. Então, muito obrigado e estamos às ordens aí também. Obrigado a todos. Por favor, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a participação e a necessidade da gente estar discutindo com profundidade o assunto em questão. Obrigado a todos.